Assistiram a aula? Gostaram da aula falando sobre as andanças do povo brasileiro? Sobre o processo migratório? Então, vamos corrigir mais uma atividade. Fizeram a atividade da página 142 e 43? Espero que sim, já falei para vocês. Não fique esperando a tia Josi a correção aqui, não. Tá? Tentem fazer sozinhos. E depois você vem aqui na aula só para corrigir. Tá beleza? E a dúvida que você tiver, você anota nas nossas aulas online. A gente tira junto, tá bom? Então, vamos lá? Sem mais delongas, vamos corrigir a nossa atividade. Bom, meninos, a primeira questão é: descreva de forma geral as causas que provocavam as migrações internas no Brasil antes do início do século XX. Então, nós temos aqui que durante esse período, né, antes do século XX, os processos migratórios eles estavam no Brasil estavam condicionados aos ciclos econômicos. Então, à medida que os ciclos econômicos mudavam e mudavam de região, as pessoas também migravam atrás dessas oportunidades de vida, né, de melhorar economicamente. Então, os ciclos econômicos é que ditavam essas migrações. Hoje as pessoas migram para estudar, né, por exemplo. Então, mas antes do século XX, antes do início do século XX, a principal questão eram os ciclos econômicos, tá? E cite os principais motivos que transformaram a região Nordeste na principal área de repulsão interna. Então, olha só, repulsão, né? Que fazia com que as pessoas saíssem da região Nordeste. Então, as questões, os problemas naturais gerados pela seca, falta de investimento econômico, né? Que refletem na saúde e na educação. Então, assim, até hoje, esses problemas são muito fortes. Os problemas naturais, né, a questão da seca, da falta de água, da fome, a falta da chuva, a falta de investimento em boa parte da região Nordeste, porque a parte mais desenvolvida, né, é o litoral nordestino, é a zona da mata. Então, do Agreste, né, principalmente a partir do sertão, principalmente o sertão nordestino, ele é muito castigado, é uma região de muita pobreza. E que esses problemas poderiam ser, pelo menos, amenizados, se não resolvidos, em função de questões políticas, né, de interesses políticos, tá? Bom, na página 143, aqui a linha melhor, diz o seguinte: observe a charge abaixo. Então, está um pouquinho aqui desfocada, mas nessa primeira imagem nós temos latifúndio, uma cerca, né? Depois da cerca nós temos uma placa com o nome latifúndio, e aqui ao fundo a gente vê terras verdinhas, né? Terras secas. E antes da cerca, ou seja, do outro lado aqui, nós temos uma imagem de uma enxada, uma terra marrom, com uma teia de aranha. E aqui em cima tem escrito enxadas paradas, né? Enquanto que do outro lado aqui, nós temos uma imagem, deixa eu reduzir aqui para ver se fica melhor, uma imagem da área urbana, super povoada, muitos carros, muitos prédios, muitas pessoas, e colocando aqui também uma frase, enxadas paradas, né? Enxadas paradas. Aqui tem enxadas paradas. Então, são duas charges aí que mostram contrastes, né? E a questão é o seguinte: através dessa imagem, indica as causas do êxodo rural no Brasil e as suas consequências. Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais, para ver se fica melhor. Isso. Então, vamos lá. Essa charge, né? Ela retrata a questão do êxodo rural, ou seja, a saída das pessoas do campo para a cidade, para a zona urbana. Então, as causas do êxodo rural, né,
e as suas consequências, elas são enfatizadas devido à grande concentração de terras, né, dos latifundiários, e a mecanização motivaram a saída dessas pessoas, ou seja, pessoas que não conseguiam competir com os latifundiários e que não tinham capital, dinheiro para investir nessa mecanização. Acabavam que por vender as suas terras, né, para esses latifundiários e partiam para a cidade, saíam do campo para a cidade, né? Isso trouxe como uma grande consequência um inchaço urbano, né? Uma aglomeração muito grande populacional, e trazendo habitações irregulares, formação de favelas, né, o aumento da criminalidade. Então, trouxeram consequências negativas também, por falta até mesmo de uma mão de obra qualificada por parte dessa população do campo que migrou para as áreas urbanas, para as cidades. A número 4 diz o seguinte: aproximadamente 300 mil brasileiros vivem fora do país, produzindo em terras estrangeiras. São agricultores que saíram para trabalhar além da fronteira, provocando tensão geopolítica entre o Brasil e o país vizinho. O país vizinho referido e os estados brasileiros que se limitam com esse país são Uruguai, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Paraguai, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul? Não. Argentina, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná? Também não. Mas o Paraguai, Paraná, Mato Grosso do Sul, né? São os brasiguaios. Então, os países que traz esse conflito e que muitos brasileiros foram para o Paraguai, né? Devido a um loteamento e permitiram que os brasileiros pudessem ir para o Paraguai, né? São os brasiguaios, certo? Então, o país vizinho que se refere aos estados brasileiros, né, que provocaram essas tensões geopolíticas, então é o Paraguai, tá? Fazendo fronteira aqui com o Paraná e o Mato Grosso, tá? E na número 5, que é a nossa última questão, tem um mapa do Brasil com várias setas fazendo uma referência ao processo migratório e pede para você identificar o período histórico e qual o principal motivo de atração dos seguintes migrantes, né? Para os migrantes. Então, esse mapa, essa imagem, ele se refere ao período da década de 70 e 90, tá? E qual que é o principal motivo desse período aqui? Uma nova dinâmica econômica no Sudeste, né? O processo de desindustrialização sofrido pela região Sudeste e havendo desenvolvimento de outras regiões também, tá? Então, muitos imigrantes aqui travaram um processo migratório muito mais intenso e muito mais, vamos dizer assim, espalhado por outras regiões do Brasil, tá? Bom, então essa é a nossa correção da nossa atividade, 7º ano. Espero que esteja claro, mas se não tiver, anota a sua dúvida e entre em contato com a tia Josi, que eu vou ter um prazer em te ajudar a resolver a sua dúvida e atender a sua dúvida, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, meninos!